você vai aprender a fazer essa maravilhosa coxinha, massa de batata. Sabe aquela massa levinha que fica uma delícia, derrete na boca, o recheio bem úmido, temperadinho na medida. Garanto para você que é a melhor coxinha que você vai comer na sua vida. Fica até o final desse vídeo que você vai aprender a fazer essa maravilha. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações e deixar o seu like. É muito importante você se inscrever porque toda semana tem um vídeo novo no canal e você vai aprender desde receitas mais simples até receitas mais elaboradas para surpreender a sua família, surpreender seus amigos, quem você ama, enfim. Se inscreva no canal e fique nesse vídeo até o final, que nesse vídeo eu vou contar os segredos e o passo a passo para deixar essa massa levinha, essa coxinha sequinha, para ninguém botar defeito. Então aqui eu tenho 1 kg de batata já cozida. Inclusive eu deixei uma aqui para vocês verem como que eu faço. Eu cozinho ela com a casca, tanto para aproveitar melhor a batata, porque olha, a casca, quando você cozinha com a casca, depois ela fica facinho de soltar e ela sai só a casca. Então você aproveita a batata toda e fica muito mais fácil de descascar dessa forma com ela já cozida, tá? Então aqui descascando toda ela. E aí na sequência nós vamos acrescentar 400 gramas ou 400 ml de água. Essa é a água do frango. Quando eu cozinho o frango, eu já coloco 2 folhinhas de louro e um pouquinho de sal. Então, é só isso que tem nessa água. Então, despejo aqui no liquidificador. E na sequência eu já vou colocar o leite. Aqui eu tenho 500 gramas de leite quente e 2 tabletes de caldo de galinha. E aos poucos eu vou adicionando o restante do leite. Com o liquidificador ligado, vou mexendo aqui com a espátula superficialmente. E o nosso caldo da coxinha ficou pronto, sem nem gruminho de batata. Perfeito pra gente passar para a segunda parte. E aí, já na panela, eu vou despejar aquele caldo que nós batemos há pouco. E ele vai esquentar mais um pouco, até começar a levantar a fervura, pra gente adicionar o trigo, tá? E aqui, alguns minutos esquentando, já vai subindo as bolhas, né? Sinal que já está na temperatura certa pra gente já adicionar a margarina. Eu tenho 1 colher de sopa de margarina, uma colher bem cheia, tá? Então eu já coloco aqui, ela já ir derretendo, dou mais uma mexida. E agora nós vamos adicionar o sal. Tem 1 colher rasa de café de sal. Eu utilizo o sal rosa, mas pode ser o sal refinado que você tiver aí, juntamente com 2 pitadas de orégano. Esse orégano vai dar um toque, uma temperadinha a mais na nossa massa. E agora, já com a colher de pau, nós vamos colocar o trigo. Aqui eu tenho 550 gramas de trigo. Eu gosto de utilizar farinha de trigo premium. A massa ela fica mais amarelinha, fica mais bonita. Então, dá uma diferença boa da farinha de trigo tradicional. E eu vou colocando a farinha de trigo em 3 ou 4 partes. Vou colocando aos poucos e mexendo sempre. Pegando na lateral, no fundo da panela, para que essa massa ela não grude. Se ela grudar na panela, ela dá uma leve queimada, aí já não vai ficar legal. Então, a partir do momento que você coloca o trigo, não pode parar de mexer. E procurar mexer por toda a parte da panela para não grudar essa massa, tá?
Nessa hora, vai mexendo sem parar, bastante calma. E a gente vai mexendo de baixo para cima, tá? De baixo para cima sempre, para cozinhar bem esse trigo, para que a massa ela não fique com gosto de farinha de trigo. Então, depois que a gente coloca todo o trigo, aí tem que ficar mexendo aqui no fogo por mais uns 2 minutos para cozinhar bem esse trigo. Vamos mexendo. Conforme você vai mexendo, também vai desfazendo toda a bolinha de trigo. Vamos mexer bem essa massa. E tá aqui. Quase pronto. E agora já com o fogo desligado, vamos adicionar mais uma colher de sopa de margarina. Olha, a margarina utiliza aquela que é 80% de gordura, tá? Então, uma margarina boa. Então, a gente vai passar por cima dessa massa. Não precisa mexer, misturar, é só jogar por cima mesmo, para depois a gente transferir para a bancada. Aqui já na bancada, vamos transferir essa massa. Não precisa nem untar a bancada por conta da margarina. E aqui por cima, que era aquela parte do fundo, né, da panela, da massa, a gente vai colocar mais um pouco de margarina. Em seguida, vamos cobrir com plástico. Você pode utilizar o plástico filme também, tá? E agora nós vamos fazer o recheio. Com a panela já quente, eu vou colocar uns 2 ou 3 fios de azeite. E na sequência nós vamos adicionar aqui a cebola. Aqui eu tenho uma cebola pequena, picada, e também 2 dentes de alho. Pode utilizar também meia cebola média ou uma cebola pequena. Então, nós vamos fritar a cebola juntamente com o alho até dar uma douradinha aqui. Que ela já dourou. E agora nós vamos adicionar o tomate. Eu tenho um tomate sem semente, juntamente com coentro, mas aí você pode utilizar também cheiro verde, cebolinha, o que for da sua preferência, tá? E também vamos colocar um tempero para frango. Comprei esse temperinho lá na casa de tempero para frango. E também vamos adicionar uma colher rasa de chá de açafrão da terra. E aí nós vamos colocar o sal a gosto, tá? Lembrando que eu já tinha colocado o sal no frango na hora do cozimento. Então, você toma cuidado, o sal vai colocando aos poucos. E a pimenta também ao gosto, a pimenta do reino. E aí nós vamos mexendo no fogo até dar uma leve cozida. Não precisa mexer muito, senão o tomate ele vai se desfazer todo. E aí não vai dar pra ver nenhum pedacinho dele depois no frango. E agora nós vamos adicionar o frango. Esse frango ele já está desfiado. Eu gosto de desfiar o frango naquele processadorzinho, manual mesmo. É rapidinho, ele é ótimo, então eu gosto dele bem desfiadinho. E aí vai da sua preferência também, se gostar de um desfiado maior, aí você... é a gosto. E aqui por fim estou colocando uma colher de sopa de extrato de tomate. Vamos mexer bem. Esse extrato de tomate vai dar uma corzinha a mais no frango. Mas se você preferir, pode colocar o colorau também. E aqui a nossa massa ficou esfriando. Ela não pode esfriar muito, tá? Porque agora nós vamos solvar e ela precisa estar um pouco quente ainda, para que todo o gruminho que ficou do trigo, ele se desfaça na massa. Então é nesse momento que a gente vai deixar essa massa bem lisinha e
com a sova, ó, dá pra ver até um pouco da fumaça. Ela está um tanto quente, não está tão quente quanto quando a gente tirou logo do fogo. Mas ela tem que estar numa temperatura boa pra gente fazer essa etapa e ela ficar bem lisinha. Então a gente vai sovando, raspando o fundo com a espátula, até que essa massa ela fique bem lisinha, tá? Você vai sovando. Não precisa de muita sova também não. Pouco tempo você já consegue deixar ela perfeita aí para enrolar. Já está boa a nossa massa. Eu vou separar em porções de 50 gramas para enrolar a coxinha. Eu gosto de padronizar, então eu separo e vou pesando na balança 50 gramas, para elas ficarem tudo padronizadas, tá? E agora eu estou aqui com uma porção para mostrar para vocês como que eu enrolo as coxinhas. Eu vou abrir essa massa, fazer um copinho. E aí eu tô colocando cream cheese, mas se você quiser colocar requeijão ou não quiser colocar também, vou colocar só o frango. Na sequência eu vou adicionar o frango, ajeitando bem ele no centro desse copinho, para depois a gente conseguir fechar, ó. Vamos juntando um lado com o outro. Esse frango não pode estar na ponta, porque senão você vai ter dificuldade para fechar. Então, tem que deixar uma bordinha boa para isso. E aí a gente vai juntando aqui essa pontinha, joga ela para baixo na mão, dessa forma, e vamos enrolando. E a gente vai apertando o finalzinho para formar o bico, ó, bem nessa parte da mão. Eu vou fazendo o biquinho da coxinha. E ficou pronta. Linda a nossa coxinha. Então agora nós vamos para a segunda parte, que é a parte de empanar. Aqui eu passo no leite, molho no leite. Depois eu coloco na farinha de rosca. Eu gosto de utilizar a farinha de rosca que é vendida na padaria. Ela fica mais bonita depois de frita. E ficaram prontas as nossas coxinhas. Sobre a fritura, o óleo ele deve estar nem muito quente e nem muito frio, né? Porque se ele estiver muito quente, ela vai fritar muito rápido e ela vai ficar com um gostinho de queimado. E ela não pode estar, o óleo também não pode estar muito frio, porque senão também ela vai ficar encharcada. Então, para que ela fique sequinha assim, ó. Ó, ela não tá soltando nem óleo. Até pra escutar o barulhinho dela aqui, ó. Olha isso, gente. Sequinha, sequinha. Então, para que ela fique assim, ela tem que estar na temperatura certa. Para depois, se estiver com óleo na panela, coloca a mão em cima da panela. Se você sentir aqui um calor, né, o calor do óleo, sinal que já está pronto, ideal para fritar. Não pode estar muito quente, já cheirando queimado, senão vai ficar muito rápido e vai ficar com gosto de queimado, tá? E essa receita me rendeu 40 coxinhas, tá? Então foram 12 bolinhos de queijo e o restante tudo que eu fiz de frango. É uma ótima opção para você que quer fazer uma renda extra, porque ela fica maravilhosa, é uma coxinha totalmente diferenciada. Então fica a dica aí para vocês. Agora chegou a melhor hora, que é a hora de provar. E vocês vão ter que passar vontade e fazer na casa de vocês, para vocês verem o que eu tô falando. Gente, fica incrível. Vamos lá? Chega perto aqui que vocês vão ver essa maravilha. Sensacional. Façam
E eu garanto que vocês não vão se arrepender. Façam, deixem nos comentários, falem o que vocês acharam da receita, tá? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até a próxima receita. Tchau!